Olá, meus amigos, muito bom dia. Está começando mais uma edição do Fenômeno A Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25 na NET, das organizações da Arnon de Melo. Muito obrigado mesmo pelo grande carinho da sua audiência de todas as manhãs, juntinhos, eu e você e eu, com as notícias quentíssimas que aconteceram durante a madrugada, durante esta manhã, ou a qualquer momento viram manchetes aqui no Fenômeno A Vez do Povo. E olha, sem perder tempo, vamos direto às manchetes de hoje, aqui do Fenômeno A Vez do Povo. Setor de cadeiras especiais do estádio Rei Pelé é interditado após rachaduras e alguns estrondos que aconteceram no último jogo. Aumento do número de casos de dengue em Alagoas e o Comitê de Combate à Dengue se reúne para traçar estratégias de combate à doença. Escola Estadual Bom Conselho, tradicionalíssima na região, lá em Bebedouro, é arrombada por criminosos na madrugada que levam 12 computadores. E hoje vamos receber em nossos estúdios o nosso querido Dr. José Carlos Castro, membro do Fórum de Combate à Corrupção de Alagoas, que é o FOCO, que vai falar sobre a importância da transparência no serviço público. Aliás, é uma obrigação, né, de quem está gerindo, né, o dinheiro público, o dinheiro de todos nós, de ter transparência. Né? Quem não deve, não tem. Essa que é a verdade. Estaremos com ele aqui debatendo sobre tudo isso ao vivo em nossos estúdios. Com essas manchetes e muito mais, o Fenômeno A Vez do Povo está no ar. Pois é, estamos iniciando mais uma edição do Fenômeno A Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25 na NET das organizações da Arnon de Melo. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, né? Pela sua parceria de todas as manhãs. Muito obrigado por nos deixar entrar em sua casa todas as manhãs. Fico muito feliz de todos os dias, com muito carinho, a gente poder estar sempre tendo esse contato junto com vocês, tá bom? Vocês podem entrar em contato conosco, vocês podem participar aqui junto com a gente fica muito feliz pelo carinho, né, e a dedicação de todas as manhãs. Pra vocês terem ideia, ontem nós fizemos aqui um comentário, eu fiz um comentário aqui em relação às rachaduras no estádio Rei Pelé e também a questão do que aconteceu em Olho d'Água das Flores, né, que uma adutora acabou se rompendo e causando aí, levando uma avalanche de águas e canos da Casal, causando ferimentos e estragos, né, na região, né, enfim. E aí isso levanta, inclusive, ontem eu falei sobre isso, levanta inclusive uma luz amarela que acende em todos nós em relação às caixas d'água espalhadas por toda a nossa capital e o estado de uma forma em geral, né? Por conta desse comentário, ontem nós recebemos várias ligações de pessoas querendo que nossa equipe fosse mostrar, por exemplo, uma em Jacarecica que está com as ferragens à amostra, outras na parte alta da cidade, enfim, onde você estiver aí, entre em contato conosco no 3377-9097, é o nosso telefone, telefone do povo, está aqui para você ligar, 3377-9097, para que você possa entrar em contato com a gente e pedir que a nossa equipe vá até o local para a gente mostrar e, logicamente, imediatamente, assim que a matéria for exibida, nossa equipe, produção, como eu sempre peço que a gente faz isso em parceria, entra em contato com a assessoria de comunicação do órgão, no caso a Casal, para dar respostas de quando será feito alguma coisa naquela situação, para resolver aquela situação, tá bom? Então, quero agradecer aqui a audiência dos nossos queridíssimos telespectadores, tá bom? Muito bem. E, gente, olha, 66 presos estão sendo transferidos na manhã de hoje do presídio Ciridião Durval, aqui em Maceió, para o presídio do Agreste, em Craíbas, né? Olha aí essas fotos. A remoção também acontece de forma inversa, quando 54 presos de Craíbas chegam a Maceió. Os presos transferidos seriam considerados de alta periculosidade e líderes de grupos, não é, que atuavam dentro do presídio, planejando fugas, motins e dando ordens a seus grupos de dentro para fora do sistema prisional. A transferência ocorreu nesta quarta-feira, devido justamente a um boato de que ocorreria o resgate do preso José Soares Júnior, acusado de assalto, roubo, tráfico de drogas e formação de quadrilha. Que currículo, né, dessa figurinha que talvez fosse aí resgatada, não é? Muito bem. Então, o que acontece? Na verdade, isso é importante, porque quando você tem um preso que já comanda o presídio, né, por exemplo, aqui o Ciridião Durval, e você retira ele e outras pessoas que fazem parte do grupo, né, ou tira simplesmente o chefe, tira ele, desloca e coloca em outro, pega o chefe do outro e coloca em outro setor,
você desestabiliza até que ele continue, até que ele consiga novamente aí liderar um grupo dentro do presídio. Mas com isso você acaba tendo, vai tirando quantas vezes for possível, né? Tira daqui, bota para lá e tal, tira um, bota para outro, remaneja o tempo inteiro, que é para ele não ter tempo de se firmar, não é? Digamos assim, com a criminalidade dentro do presídio. Que aí é muito, aí não tem mais o que fazer. Né? Se a gente aqui fora apronta, a gente coloca preso, paga com os nossos impostos para que eles permaneçam lá. E de dentro ele continua comandando a criminalidade, o tráfico de drogas, homicídios e muito mais. De dentro para fora, aí realmente a coisa está mais feia do que a gente imagina. Não é? Então é necessário e urgente que acabem de vez. Isso o Brasil inteiro precisa passar um pente fino nisso. Primeira coisa, proibição de 100% de celular. 100%, proibição total, ninguém usa celular, ninguém usa celular, ninguém mesmo. No local onde estão os presos, que a tecnologia hoje ajuda bastante para que isso aconteça, colocam os bloqueadores de celulares para que eles evitem qualquer contato com a parte externa. Estão de castigo, porque aprontaram aqui fora. Então não podem estar lá comandando, falando no telefone. A gente escuta em algumas matérias, até a nível nacional, a pessoa, o bandido, de dentro da cadeia, dizendo assim, ó, quando for executar alguém, deixa o celular ligado que eu quero ouvir. Que é isso, gente? Que ponto nós chegamos? É presídio ou é um balneário onde ele vai estar sendo protegido por nós, pago com os nossos caríssimos impostos para cometer crimes de dentro para fora? Aí não dá, né? Está na hora da gente dar uma invertida nisso aí. Isso o Brasil todo, não é só agora, tem que ter no Brasil todo, né? É preso, está sendo castigado por erros gravíssimos que fizeram aqui fora e precisam sentir que estão realmente de castigo e não achando que estão lá passando férias e ainda por cima se reunindo com quadrilhas, aprontando de dentro para fora. Ainda não dá. Olha, uma operação realizada na manhã de hoje no sítio Correia Água, lá em Maragogi, acabou prendendo o Genivaldo Vieira e ele é acusado, inclusive, de comandar o tráfico de drogas na região. A polícia chegou até o suspeito após justamente denúncias anônimas. Isso é muito importante para a polícia, viu? Olha aí a foto desse senhor aí, ó. De acordo com a polícia, o Genivaldo Vieira, esse vocês estão vendo aí, costumava guardar a droga enterrada em locais de difícil acesso e usava os 3 filhos menores, olha que absurdo, 3 filhos menores para distribuir os entorpecentes, uma função conhecida como aviõezinhos. O preso também tem mandado de prisão por homicídio. Esse senhorzinho aí, né, que você está vendo com a carinha triste aí, né, como se não tivesse acontecendo nada, né, não, eu não sei. E aí você desperta alguma suspeita se você encontrasse um senhor desse? Não, né? Parece uma pessoa tranquila, um senhor já e tal, né? Enfim, você praticamente passaria despercebido, né? Mas é uma figura nociva, né? Já tem aqui, inclusive, mandado já teve tentativa de homicídio, né? Segundo informações aqui, também pegava os 3 filhos menores, que além de irresponsável, criminoso, é um monstro, porque você não tem respeito pelas suas próprias proles, pela sua própria cria, é o fim do mundo, viu, companheirinho, que você diz que é pai, você pega os teus 3 menores, coloca nesse negócio vagabundo que é a criminalidade, principalmente o tráfico de drogas, eu espero que você fique preso por muito tempo, e essa carinha de besta aqui comece a aprender a respeitar as pessoas, e principalmente os seus filhos, tá bom? Tá dando orgulho nenhum, a filho nenhum. Olha, em União dos Palmares, outra operação acabou prendendo também Romilda Brasília de Jesus, de 41 anos, uma mulher, né? 41 anos, uma jovem senhora, né? Ela foi flagrada com uma grande quantidade de drogas, de acordo com a polícia, olha a quantidade de drogas que foi encontrada, olha só. De acordo com a Polícia Civil, a ação foi realizada para cumprir o mandado de prisão contra Leidson de Jesus Lima, que é filho dessa mulher que foi presa. Leidson não estava em casa, mas durante as buscas a droga foi encontrada debaixo da cama de Romilda, onde foram apreendidos aí, ó, crack, cocaína, além de munição de espingarda calibre 12, notebooks e celulares. Romilda foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. E agora a polícia quer saber o seguinte, se ela é mãe do Leidson, será que ela sabia? Né? Porque às vezes o jovem pega esse negócio, coloca embaixo da cama da mãe e a mãe às vezes nem sabe. Não estou dizendo que ela seja inocente, não. Ela vai ser investigada, vamos conversar com ela, mas muitas vezes a mãe, a gente sabe, quem é pai e mãe sabe o que eu estou dizendo, né? Você acaba sem querer acobertando algumas coisas, mesmo sabendo que o filho está errado, porque é seu filho, que não é o correto.
não é? Mas, infelizmente, ou ele pode ter colocado as drogas sem a mãe saber, embaixo da cama, dizendo que era uma coisa qualquer, e a mãe acreditou. Enfim, a polícia vai tentar desvendar o mistério. O importante é que ela foi retida, né, foi detida para prestar esclarecimentos e até para que o próprio Leidson perceba que a mãe está presa pela irresponsabilidade dele como tráfico de drogas, né, como traficante, para que ele, a partir daí, apareça também e seja preso, tá? Olha, parte do setor de cadeiras especiais lá do estádio Rei Pelé, no Trapiche da Barra, está interditada. Inicialmente, a medida ocorre por 15 dias, tá? Para reparar as rachaduras identificadas durante o jogo do Campeonato Alagoano no último domingo. E espero, inclusive, o Vitor Araújo vai explicar os detalhes, mas o que eu espero é que não passe um cimento para encobrir o problema. É bom procurar saber os motivos da rachadura. Claro que a gente sabe, eu não sou engenheiro, mas a gente sabe, logicamente, no dia a dia, para quem tem casa, apartamento, enfim, que a edificação ela se movimenta, né? Ela é como se ela estivesse se adaptando ali, enfim, com muita gente pulando, são não sei quantos mil torcedores, enfim. Ela pode ter se mexido e pode ter rachado, mas pode ter sido um aviso de que alguma coisa não está boa em relação à estrutura do estádio Rei Pelé, que há muitos anos, não passa por uma super grande reforma, não é? Em relação às suas bases de concreto. Viderlan Araújo, a matéria é sua, vamos ver. A Secretaria Adjunta de Esportes, órgão que administra o estádio Rei Pelé, emitiu um posicionamento oficial através de uma entrevista coletiva após o episódio ocorrido no último fim de semana, onde rachaduras surgiram na estrutura da praça esportiva. Acompanhada por membros da Defesa Civil do Estado e Secretaria de Infraestrutura, Cláudia Petuba falou sobre a repercussão do problema desde o último domingo. Eu, Cláudia Petuba, estava presente no estádio Rei Pelé no último domingo, num local muito próximo, onde supostamente teria acontecido estrondo ou uma explosão. Eu posso, como testemunha, colocar que no local onde eu estava, muito próximo do local, estava nas cadeiras, não consegui visualizar nenhum princípio de tumulto, nem ouvi nenhum estrondo, nem nenhuma explosão. Conversei, inclusive, com o doutor Roberto Mendes, que é o presidente do CSA. Ele me colocou que ele estava no local onde supostamente teria acontecido um estrondo e ele também colocou que não ouviu nada que pudesse ter gerado pânico, que ele chegou a visualizar um tumulto. No caso, posteriormente ao jogo, já pela mídia, nós tomamos o conhecimento aqui da Secretaria, no caso de um evento, né, que teria acontecido no domingo, né, com algumas fotos sendo veiculadas pela imprensa. Com as fissuras apresentadas no piso do setor 1, setor de cadeiras especiais do estádio Rei Pelé, após a partida do último domingo entre CSA e CEL pelo Campeonato Alagoano, no jogo desta noite entre CRB e Bahia pela segunda rodada da Copa do Nordeste, o setor de cadeiras será isolado momentaneamente até um laudo do aspecto estrutural do estádio Rei Pelé por completo ser apresentado, pelo que afirmou a secretária adjunta de esportes, Cláudia Petuba, nesta entrevista coletiva. Coube à Secretaria de Infraestrutura enviar técnicos ao local para verificar se havia de fato algum dano causado por esse pseudo-incidente. A gente diz pseudo porque até agora uns ouviram, outros não ouviram, nós não sabemos onde está a verdade nisso aí. Se de fato o barulho ouvido foi causado por algum problema estrutural. Então, como visualmente nenhum dos nossos técnicos conseguiu detectar nenhum dano que possa ser vinculado à existência desse barulho, só o pedido de um laudo técnico pode fazer com que a gente tenha um parecer mais conclusivo. Esse laudo nós estamos solicitando, ele tem um prazo que nós ainda não negociamos, é um laudo estrutural. E após a emissão desse laudo é que a gente pode dar um parecer definitivo a respeito dessa área do estádio, se ela precisa ou não ser reparada, se tem algum dano que precisa ser reparado. Vamos aguardar o laudo para poder dar um posicionamento técnico a esse respeito. Quando tomamos conhecimento dessa suspeita de explosão, de barulho que estremeceu aí a parte do trapichão, mandamos uma equipe nossa de engenharia vir aqui até o local na segunda-feira. E achamos por bem hoje repetir essa vistoria. Convidamos em parceria com a Defesa Civil Municipal e os engenheiros da própria Prefeitura para que pudéssemos fazer aí o primeiro levantamento do que realmente teria acontecido. Se esse problema colocaria em risco ou não os frequentadores do trapichão, do estádio Rei Pelé. Porém, é muito prematuro falar se há risco. Por precaução, como já falou para a própria colega aqui ao lado, por precaução iremos isolar todo local suspeito
né, desse evento para que possamos ter, num prazo mais curto possível, um laudo da Defesa Civil apontando ou recomendando algumas observações a serem tomadas pela administração do estádio. Muito bem, parabéns pela matéria, fantástico. Olha, é o que disse, inclusive, a secretária de Infraestrutura aí. A verdade é aguardar o laudo pericial, né? Vai ter que ser feito minuciosamente o laudo, que precisa ver quanto tempo se leva a isso, e é o que ela disse, a secretária, para tentar negociar esse tempo. Daqui a 2 meses, 6 meses, nada, dá para correr e fazer uma coisa decente, séria, não é? Com detalhes, para que possa saber o que aconteceu. Como a secretária também de esporte, a minha amiga a Cláudia Petuba, disse que estava no local e não ouviu. Existem algumas pessoas que estavam próximas que também não ouviram, mas muita gente disse que ouviu e se assustou, inclusive. E depois, logicamente, existe a rachadura. Então, alguma coisa aconteceu, né? Pode ter sido pontual, até porque muita gente gritando, barulho, né? No momento do campeonato, né? Imagina. Alguns atentos, outros desatentos, outros mais próximos, enfim. Alguma coisa realmente aconteceu. Você está vendo aí, ó, que não é uma rachadura só por rachadura. Tem pedaços de concreto ali soltos, prova de que houve um deslocamento do concreto. Eu não sou engenheiro, estou conjecturando aqui de acordo com o que eu estou vendo. E os pedaços de pedras ali, está vendo, ó, de que o concreto, além de abrir, ele se expandiu, cuspindo, inclusive, pedaços de concreto para fora. Mas ainda é preciso, como disse a secretária de Infraestrutura do Estado, primeiro aguardar o laudo pericial, a partir daí saber se esse espaço será realmente interditado, reparado, ou a estrutura maior precisa de alguma atenção especial, enfim. Vamos aguardar que seja o mais rápido possível, antes que uma coisa pior aconteça. Espero que não aconteça, mas a gente aqui é muito melhor prevenir do que remediar, tá? Essa é a intenção também, tenho certeza, da secretária de Esporte e Lazer do Estado de Alagoas, a Cláudia Petuba, e também da Infraestrutura, do Major Moisés também, da Defesa Civil, e de todos nós também, todas as pessoas que frequentam o estádio Rei Pelé, tá? Olha, nós vamos para um rápido intervalo comercial, a gente volta daqui a pouquinho, não sai daí não, viu? Tem muita coisa ainda, daqui a pouquinho eu vou falar em relação às reclamações de alguns telespectadores que estão ligando para cá, falando em relação à situação de algumas pessoas em alguns locais onde passam o VLT e estão apedrejando, né? Apedrejando o VLT. Daqui a pouquinho eu vou contar detalhes, que são os telespectadores que ligaram para cá. E a outra situação é a privatização do espaço público nos bares e restaurantes próximos aqui, que os flanelinhas agora estão comercializando, inclusive com um papelzinho. Você tem que pagar de 10 até 20 reais. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, que os telespectadores me passaram todos os detalhes e eu vou cobrar aqui. Vou para o intervalo, volto já. Eu tive a experiência de sair do meu corpo. Primeiro flutuei com o vento. Depois me vi pelos olhos dos outros. Eu fui um pássaro, fui um idoso, fui criança, fui minúsculo. Me senti livre, excitante, renovado. E aí eu voltei pro meu corpo. E gostei de ser eu. Novo Honda Civic 2015. O carro onde você quer se ver. Quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Você já esperou demais para viver bem? Aproveite o melhor da vida no Residência Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente imobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri. 2121-6000. Nos preparamos com excelência. Cuidamos de cada detalhe. Trabalhamos duro. Nos especializamos em fazer o bem. E isso nos trouxe reconhecimento.
A Santa Casa foi eleita uma das 4 melhores empresas de saúde do Brasil pela revista Isto é Dinheiro, em 4 categorias. E é a primeira em sustentabilidade financeira. Santa Casa de Maceió. Fazer o bem transforma vidas. Fazer bem feito traz reconhecimento. Responsável técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAL 2503. O Apvida, uma das 2 maiores operadoras de saúde e odontologia brasileiras, não para de investir no seu bem-estar. O Apvida acaba de receber uma nova UTI pediátrica no Hospital Maceió, além da ampliação das suas emergências adulto e pediátrica. A unidade, que conta com serviço 24 horas de tomografia de última geração, em breve receberá uma nova hemodinâmica. E as novidades não param por aí. A Clínica Maceió terá sua capacidade duplicada para levar muito mais saúde até você. Apvida, do Brasil para os brasileiros. Sopa de frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Você já esperou demais para viver bem? Aproveite o melhor da vida no Residêncio Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri 2121-6000. Você sabe o que é agroecologia? Fique sabendo! O prefixo agro tem origem do latim e significa terra cultivável. A palavra ecologia já tem origem grega e vem de oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Ou seja, estudo da casa, do lugar onde se vive. De uma forma mais ampla, é o estudo dos seres vivos e o meio ambiente. Sendo assim, a agroecologia relaciona a agricultura com desenvolvimento sustentável, com respeito ao meio ambiente de forma economicamente viável e socialmente justa. O saber científico e o saber da cultura popular e tradicional trabalham juntos na agroecologia, com o objetivo de preservar o solo e os recursos hídricos, respeitar a vida silvestre e produzir alimentos saudáveis, naturais, sem uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos, garantindo a segurança alimentar. A ideia é fazer uma transição dos atuais sistemas de produção insustentáveis para sistemas sustentáveis, com relações equilibradas, otimizando a capacidade produtiva, a conservação da biodiversidade, com eficiência econômica e justiça social. A agroecologia é uma ciência e também uma prática em expansão. As técnicas e os conhecimentos agroecológicos contribuem para um modo de vida sustentável em harmonia permanente com a natureza. Fique sabendo! Acabou. Ninguém mais vai pagar aluguel. Chegou o lançamento da 4ª fase do Reserva Maragogi, o maior projeto residencial de Maceió. Parque Barra Grande. APs de 2 quartos com suíte, lazer de clube e a segurança de um bairro totalmente planejado, perto do shopping e da Via Expressa. Mensais a partir de apenas R$ 199. Eu disse R$ 199. E ainda condições especiais de lançamento. Ligue já. 4004-9000. Pois é, estamos de volta com o Fenômeno Uma Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25, na NET, das organizações Arnondi Melo. Muito obrigado mesmo pelo grande carinho da audiência de todos vocês, todas as manhãs juntinhos aí, você e eu, até o meio-dia, tá bom? Obrigado de coração. E, gente, olha, a Secretaria Municipal de Finanças informa que o prazo de vencimento da cota única e também da primeira parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano 2015, que é o IPTU, foi prorrogado para o dia 31 de março. Olha que maravilha, né? O adiamento ocorreu devido a problemas com o fornecimento dos carnês e tem como, inclusive, objetivo evitar quaisquer danos aos contribuintes.
Perfeito. Porque muitas vezes os Correios atrasaram ou foi a própria Finanças e a gente recebia o carnê atrasado, mas dizia, não, mas tem na internet, por que você não tirou? A gente tem a obrigação de receber o carnê lá, a internet ajuda, mas a obrigação é que o carnê venha para que você daí pague. E muitas pessoas acabaram no corre-corre, não lembrando de que o carnê não chegou e agora como é que eu faço? E acabaram pagando com multas, sem ter o desconto de 20%, que era na época, agora só será 10%, tá bom? O boleto, inclusive, como eu disse agora há pouco, está disponível também no www.maceió.al.gov.br, tá bom? Ou aguardar a entrega do carnê em seu imóvel. Eu continuo dizendo que fiquem atentos pelo seguinte, porque às vezes pode ser que não chegue. E aí você não vai esperar, não chegou, então não vou pagar. Não, você sabe que tem que pagar, né? Você não sabe que tem que pagar. Então você vai lá na internet e aí você acaba imprimindo e pagando. Não deixe de pagar os seus impostos, até para que você possa cobrar, até para que você possa estar em dia com os seus tributos. Por mais que você não concorde com os valores, enfim, mas tem que estar em dia com os tributos. Por isso que eu digo, eu faço tudo como manda o figurino. É terrível, mas tem que ser. Pago, às vezes, muito chateado. Para vocês terem ideia, a Receita Federal, eu parcelei o meu imposto de renda. Eu falo, como a gente troca sempre aqui, é transparente, não preciso esconder nada de ninguém, nem para que esconder. Mas, enfim, eu dividi em 8 parcelas, né? Porque o imposto veio altíssimo, 8 parcelas. E a própria Receita, não, eu faço em débito automático, que é para que automaticamente venha descontado na conta, né? E aí, enfim, erro meu também, displicência minha, como vem automaticamente, eu sei que está na conta, vai pagar tranquilamente, eu não me preocupei. Eu recebi uma carta dizendo que eu estou em débito com a Receita. Liguei imediatamente para saber e vou pagar agora. Quer dizer, eu não me preocupei se já tinha saído. E é um erro da Receita, mas vou pagar com juros, com tudo. E não tem discussão. Essa que é a verdade, José. Olha que coisa, não tem como você discutir. Por mais que você esteja certo, porque inclusive na minha declaração está lá, em 8 parcelas. A primeira paga logo em abril, que eu paguei à vista, e ficam 7 parcelas da total. Mas isso não tem como discutir. Discutir com a Receita, não tem que discutir. Não é? Enfim, eu estou certo, mas enfim, vamos pagar. Tem que pagar, né? E pagar tudo de uma vez. Tem que ser, morrer, arrancar, enfim, ficar no carnaval sem fantasia, tomando guaraná. Mas, enfim, eu gosto de ficar em dia com os meus tributos. Por mais que às vezes me contrarie, mas, enfim, é obrigação, a gente tem que cumprir. E, gente, olha, moradores do Conjunto Alfredo Gaspar de Mendonça, lá em Jacarecica, estão amedrontados desde o mês de setembro do ano passado, que a caixa d'água, que abastece, inclusive, a parte do bairro, está com sua estrutura à mostra e ameaça cair, né? Olha as imagens da caixa aí, eu conheço, inclusive, aí de perto, tá? E a marisia no local aí em Jacarecica é altíssima. A caixa d'água tem pelo menos 3 pontos de vazamentos. Um pedaço de concreto já se desprendeu, inclusive, da caixa, fazendo a comunidade temer um desabamento. Eles afirmam que o desprendimento da estrutura acontece diariamente. Todos os dias cai um pedaço de uma pedra aí dessa caixa d'água, fazendo com que as ferragens estejam, então, à mostra, como nós estamos vendo aí, tá? Ainda de acordo com os moradores, não há manutenção nessa caixa d'água desde que ela foi entregue na inauguração, sabe quando? 1985. É mole ou que mais? Tem mais de 30 anos, né? Mais de 30 anos. 30 e lá vai fumaça, enfim, quer dizer, o tempo, a marisia, uma série de outras coisas aí, enfim, podendo causar uma tragédia anunciada, o que aconteceu em Olho d'Água das Flores com aquela adutora que mais de 1 milhão de litros d'água acabaram descendo morro abaixo e arrastando casas e quase matando as pessoas, que algumas ficaram feridas, inclusive, não é? Enfim, está aí então o nosso papel, não é, que é de mostrar e pedir uma resposta. Aliás, eu peço até que a nossa produção entre em contato agora com a assessoria de comunicação da Casal para dar uma resposta. Já tem alguma resposta sobre isso, estão sabendo disso aí. Olha só, olha a estrutura como está. Um risco, porque se essa caixa está aí deve ter aí o que, 70 mil litros, 100 mil litros, não sei, enfim. E se isso se rompe, a força da água é uma pancada violentíssima e mata. Os pedaços de concreto que ao abrir, né, ao se romper, também, se essa caixa cai, basta uma perna daquela ali pender para um lado e é tragédia anunciada naquela região. Então, vamos saber da Casal até o final do programa, por favor, como ela sempre nos atende, né? Os telespectadores estão nos ligando e passando pontos onde tem caixas d'água, né, do comentário que eu fiz ontem em relação ao estado de Repelé e também a questão do Olho d'Água das Flores, daquela adutora que acabou se rompendo. Nós temos agora o exemplo dessa aí, que foi uma ligação de um telespectador que pediu que nossa equipe fosse até o local, nós fomos, tem outras caixas d'água de telespectadores que estão ligando para cá, para que a gente mostre também, nós vamos mostrar todas e vamos querer também saber a resposta, né, por favor, aí da assessoria de comunicação da Casal,
qual será o procedimento disso, né? Enfim, com o engenheiro, o que eles estão fazendo, se há uma programação, se está seguro, se já foi feita alguma inspeção. Eu quero saber os detalhes para passar também para os nossos telespectadores, que é a nossa obrigação, tá bom? Gente, olha, a nossa produção também, agora acabei de receber a informação agora há pouco aqui, ó, a nossa produção entrou em contato com a assessoria de comunicação da Casal. Importantíssimo, por isso que é legal o nosso sistema, porque eu estou interligado o tempo inteiro com a nossa produção aqui. E agora há pouquinho, quando eu fiz a cobrança, já estavam ligando para lá e a produção entrou em contato com a assessoria da Casal, de comunicação da Casal, que informou que a nova diretoria está fazendo um levantamento sobre a situação do abastecimento de água aqui em Maceió. Porém, já existe no planejamento da Casal o projeto para a realização da licitação que deve recuperar a caixa d'água do conjunto Alfredo Gaspar de Mendonça, que é lá em Jacarecica, não é? Eu espero que isso não seja só um empurrando com a barriga, né? Aí mudou a diretoria, tem um tempo, tem a licitação, aí demora, aí lá vai, pronto. 10 anos depois, aí caiu, eita, estava na licitação. Eita, porque aí mudou fulano. Não, porque não tem ninguém para assinar. Olha, porque agora, gente, vamos acelerar o negócio, né? Vamos puxar a responsabilidade para si e dizer assim, olha, eu não tenho condições de gerir, eu não consigo fazer. Quando alguém me convida para um lugar que eu não consigo, eu percebo que é maior do que eu posso fazer, eu prefiro dizer, amigão, obrigado, pode ser que você contrate um super-homem, eu não consigo. Muito obrigado, valeu, vou embora. Mas se assumir a responsabilidade, tem que fazer as coisas acontecerem, antes que uma tragédia horrorosa aconteça nesse local, né, como aconteceu em Olho d'Água das Flores, tá bom? Está feito então aí o reclame e a resposta da Casal, que eu agradeço mais uma vez, tá? Agradeço de coração. Gente, olha, as entidades que integram o Fórum de Combate à Corrupção de Alagoas, o FOCO Alagoas, têm cobrado, inclusive, com muita propriedade dos órgãos estaduais, mais transparência em suas ações. O grupo esteve reunido com os deputados estaduais para pedir que o Legislativo tenha, além de transparência com os números e outros dados referente à folha de pagamento, como requerer uma postura em relação às atividades parlamentares, incluindo a divulgação da tramitação de projetos, atividades das comissões e matérias a serem incluídas na ordem do dia das sessões legislativas. Ótimo. Para falar um pouco mais dessas ações, nós estamos recebendo com muito carinho aqui em nossos estúdios o Dr. José Carlos Castro, que é o representante, inclusive, do FOCO, que vai falar com a gente sobre essa reunião que tiveram há pouco com os deputados e essa também a intenção de que a coisa fique mais transparente possível com o serviço público. Doutor José Carlos, um bom dia, um prazer tê-lo aqui, para que a gente, o prazer é todo nosso, um prazer grande, para a gente debater sobre esse assunto que eu acho que o que deveria ser obrigação terá que ser uma intimação, digamos assim, uma punição, ou um pedido, ou uma forma de pressão. É isso mesmo? Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Wilson. Sim, isso já é uma obrigação dos órgãos estaduais e federais há mais de 4 anos. Exatamente. A folha de pagamento, todos os gastos, as despesas, elas têm que estar disponíveis ao público. E dentre os órgãos estaduais, infelizmente, o único que até hoje não se adequou a essa obrigação legal foi a Assembleia Legislativa. Nós não podemos dissociar que todas aquelas irregularidades que foram identificadas, que ainda estão sendo investigadas pelo Ministério Público, elas ocorreram muito também em razão disso, da falta de transparência, da falta de visibilidade como era gerida a Assembleia Legislativa. Então, o FOCO, que compreende vários órgãos de controle, de fiscalização e entidades da sociedade civil organizada, nós ontem estivemos com a mesa diretora da Assembleia levando essa solicitação para que a Assembleia se adeque à obrigação legal, que inclusive resultou numa ação civil pública do Ministério Público e, consequentemente, tivemos uma ordem judicial para que isso ocorra no prazo de 60 dias. Então, fundamentalmente, nós estivemos lá pedindo ao presidente e aos integrantes da mesa diretora que cumprissem essa ordem judicial no prazo que foi estabelecido. São 60 dias para que eles consigam se adequar. Me parece que, segundo algumas informações, eles pediram mais tempo, porque disseram que até 60 dias seria um pouco mais complicado para que se colocasse em dia. Foi isso mesmo? Bom, o presidente e os secretários da mesa alegaram dificuldades técnicas, porém,
isso vai ser avaliado no decorrer do processo, se já foram tomadas providências, até porque não são medidas de grande dificuldade. Todos os órgãos estaduais já dispõem desse aparato, desse software, então é algo que está plenamente disponível para a Assembleia Legislativa. Claro que nós também solicitamos, como você já disse, que haja transparência também na atividade fim da Assembleia, que é a produção de leis. Ótimo. Nessa atividade, até hoje, também não há transparência. Eu pude, inclusive, ouvir de vários deputados que chegam ao plenário sem saber o que estão votando, por falta de uma clareza. Então, houve, inclusive, unanimidade e concordância dos membros da mesa diretora que realmente esse é um problema e que eles irão enfrentar, e eu espero que realmente isso ocorra, porque nós, cidadãos, precisamos saber o que é que os nossos representantes estão fazendo. Né? E o que é importante também, José Carlos, que é importantíssimo que a gente toque nesse assunto, da questão da ordem do dia, é importante, porque é uma das coisas que nós, inclusive, brincamos muito na Câmara de Maceió em relação a isso, para que a gente não fosse colocado de goela dentro. De repente chega uma matéria, você não sabe nem o conteúdo e muitas vezes a gente vota contrário, não porque a matéria não seja interessante, mas por falta de conhecimento, de você não votar numa matéria do qual você não tem noção nenhuma do que está acontecendo e qual o conteúdo dessa matéria. Então é importante que todos os legisladores, enfim, recebam isso antes, tenham o acesso e ainda por cima a população tenha o acesso a isso, porque de repente é uma matéria que a categoria X ou Y tenha interesse e que queira acompanhar no plenário. Então é importante também que a população, tenha esse acesso, para que possa também acompanhar, como o senhor disse, as ações dos nossos representantes. Então, eu acho que é salutar, né? E agora é obrigação, tem que fazer, né? Sempre foi. Agora... O próprio trabalho das comissões, os pareceres, na discussão do orçamento, quanto mais isso estiver disponível ao público, melhor. Muito Infelizmente, melhor. A gente ainda vive numa sociedade pouco participativa, né? Infelizmente. Mas eu acho que o próprio Legislativo tem que estimular isso Também da sociedade, despertar esse interesse de forma que os cidadãos se sintam corresponsáveis por aquele trabalho. Não basta eleger nossos representantes e não estarmos fiscalizando o seu trabalho cotidiano. Participando, né? Eu sempre digo que a participação é muito importante. O PPA, a LOA, né? As discussões que nós abrimos, inclusive nas áreas administrativas, estou falando isso no Legislativo, no Mirim, digamos assim, na Câmara. A gente sente a dificuldade, vão alguns poucos líderes, mas a população em si não participa, ela não interage nessas reuniões que nós temos nas comunidades. É uma coisa impressionante, né? É coisa chata, é coisa de política, não vou nada, não dá certo, é tudo que a gente diz aí, ninguém quer saber. Tem essa coisa do descrédito. E vai deixando isso, empurrando com a barriga, e lá na frente, quando às vezes a novidade não é tão boa para a sociedade, eles aí acabam se inquietando, né? Isso. Mas não participaram. Como o senhor disse, perfeito, eu concordo e peço também, clamo que a população participe. Quanto mais a população participar, isenta, não é, com legitimidade, a gente terá um legislativo muito mais transparente, muito mais autêntico, digamos assim, não é? Em relação, José, àquela transparência dos outros órgãos públicos, elas são cumpridas à risca, todos os órgãos estão dentro dos padrões, somente a Assembleia que não tinha ainda se adequado a isso? Isso, a gente tem dentro do foco, como eu disse, que congrega vários órgãos de controle e fiscalização, nós fazemos um acompanhamento permanente e, infelizmente, no tocante aos órgãos estaduais, a Assembleia é o único que não cumpre. O Executivo dispõe de um portal de transparência muito bom, muito fácil, de fácil consulta. O Ministério Público e o Poder Judiciário também se enquadraram nessa legislação, de maneira que você entra e consegue visualizar e até baixar os dados referentes às despesas. E, infelizmente, na Assembleia existe o portal, existem alguns dados, mas são de difícil acesso e absolutamente incompletos. Não traduzem o que a realidade, o que a lei determina, principalmente no gasto com pessoal, que, como eu já disse, infelizmente é onde ocorreram as grandes irregularidades. O Ministério Público, você tem acompanhado no nosso trabalho de investigação, encontramos absurdos
que não poderiam ter acontecido e que, infelizmente, nunca foram apontados pela sua transparência. Então, a gente vai cobrar veementemente e parece que a atual gestão entendeu essa preocupação e não quer mais continuar dentro desse mar de irregularidades que varreu a Assembleia durante muitos anos. Exatamente. José Carlos, o senhor tocou no assunto, a nova mesa diretora, com o presidente, o deputado Luiz Dantas, o senhor sentiu uma receptividade, uma vontade, por exemplo, de querer colaborar para que a coisa aconteça a contento? Vocês sentiram isso ou um pouco de resistência? O que é que o Foco sentiu? Nós fomos muito bem recebidos e ficamos satisfeitos com a compreensão de toda a mesa diretora, inclusive demonstraram ser uma grande preocupação de todos que lá estavam, essa vontade de colocar a Assembleia no trilho da legalidade. Repito até palavras do próprio presidente, ele disse que a Assembleia está desmoralizada. Isso é uma verdade. Então, eles pretendem resgatar essa imagem da Assembleia que tanto os alagoanos desprezam. Hoje o Poder Legislativo Estadual está realmente desacreditado por conta de gestões desastrosas que lá passaram. E, infelizmente, quem assim o fez terá que ser responsabilizado. Claro. Mas quem está entrando agora tem essa chance de fazer o certo, que é cumprir a lei. Exatamente. Apenas o que nós que fazemos os órgãos de fiscalização queremos. Muito bem, perfeito. Eu concordo, acho ótimo que o senhor é preciso, objetivo e contundente. É cumprir a lei, é fazer o certo. Quem faz o certo não tem como dar errado. Não tem essa história? Não tem como, né, doutor José Carlos? Como é que a sociedade, nós falamos muito da sociedade, como é que a sociedade, doutor José Carlos, pode se unir para não ser enganada por políticos ou gestores? Ela tem esse papel também de fiscalização junto ao Ministério Público, junto com o Foco, como é que pode? Eu quero mais uma vez agradecer a quantidade de ligações que nós estamos recebendo. Doutor José Carlos, estou recebendo muitas ligações lhe dando os parabéns. E eu fico muito feliz pela nossa audiência e pela credibilidade também, que é isso que é importante, quando nós temos instituições, órgãos que estão lutando para que mazelas não sejam feitas, para que a população tenha a transparência dos seus representantes, das suas casas legislativas, enfim. E eu quero agradecer as pessoas e quero também pedir desculpas, porque tem muitas pessoas querendo fazer perguntas e o nosso tempo é curto. E se eu abrir para a gente fica congestionado aqui e o nosso tempo, infelizmente, não dá. Um dia eu ainda quero fazer um programa que eu possa passar aqui 3 horas com o doutor José Carlos e com outros convidados para a gente entrevistar tudo, uma roda viva, digamos assim. Mas quero agradecer bastante o carinho, obrigado mesmo pelas palavras e estou passando aqui ao doutor José Carlos, a toda a sociedade está ligando. Para lhe dar os parabéns, dizendo que é por aí mesmo e que a sociedade realmente ainda não acompanha também para fiscalizar. E isso é verdade. O que a sociedade pode fazer? E as ligações também que nós recebemos, e estamos recebendo, querem saber como a sociedade pode ajudar, como ela pode ser parceira do Foco, por exemplo. Ajuda, claro, com o seu acompanhamento cotidiano. Sem a transparência, isso não há possibilidade. Uma dos nossos pleitos e também daquela decisão judicial que eu me reportei é que a Assembleia crie o Serviço de Informação ao Cidadão, que também é obrigação legal. Existe hoje uma lei de acesso à informação, que permite a qualquer cidadão, não precisa ser promotor, policial, legislador, não. Qualquer cidadão pode e tem o direito de receber informações sobre o que está acontecendo em qualquer órgão público. Então, o cidadão querendo saber como está a folha de pagamento, quanto ganha um vereador, quanto ganha um deputado, o senador tem direito, através de uma forma ágil, e receber aquela informação. E seria importante que mais cidadãos exercessem esse direito e, se porventura tiverem conhecimento de irregularidades, comuniquem aos órgãos de fiscalização, Ministério Público, controladorias, e isso poderá ser tratado como pode e deve ser tratado, caso haja realmente alguma irregularidade. Claro, é isso que justamente, as pessoas estão ligando para querem saber como podem participar, enfim, pelo menos é o que eu estou entendendo, eles estão ligando para querer saber, por exemplo, no caso do Foco, se eles têm um telefone, um contato que podem passar
algumas informações, por exemplo, para o Foco, se é para vocês que eles passam ou se é para o Ministério Público, se acho que essa é isso, né? A grande pergunta de telespectadores. Eles querem ter o contato, na verdade. Talvez tenham algumas informações privilegiadas, pelo que eu tenho percebido, e querem... É isso, pronto, tá ok. A pessoa não quer se identificar, eu não identificaria também, não se preocupe, tá? Mas olha, querem passar informações precisas, né? E eu fico muito feliz pela sua confiança no programa também, viu? Querem saber como entrar em contato? Um telefone, um e-mail, um local? O Foco em si, ele não é um órgão, ele é um encontro, vamos chamar assim, é um pacto de órgãos e de entidades da sociedade civil que se reúnem para tratar da melhor forma de combater a corrupção e preveni-la. Ótimo. Então, nós nos reunimos mensalmente e lá são traçadas estratégias, trocadas informações, os representantes da sociedade trazem à discussão situações que recebem do povo, dos seus representantes, dos seus associados, e nós discutimos. E cada órgão trata daquelas informações de acordo com a sua responsabilidade. Ao cidadão que pretenda comunicar alguma irregularidade, eu vou colocar à disposição o órgão do qual eu sou oriundo, o Ministério Público. Então, nós estamos à disposição, pode entrar em contato através do site, tem forma de acesso ao site do Ministério Público, ou pelo telefone 2122-3500. Vamos colocar no ar, porque aí as perguntas podem matar a curiosidade de vocês podem ligar. Se essa é a intenção, espero que vocês estejam munidos de muitas informações precisas e cabeludas mesmo. 2121, doutor Zé Carlos? 2122. Desculpe, 2122. 3500. 3500. A nossa produção vai colocar daqui a pouquinho nos caracteres, e vocês já podem ligar, já está aí, ó, 2122. 3500, é isso, doutor? Correto. Muito bem. Doutor Zé Carlos, quero agradecer mais uma vez, o senhor sinta-se sempre à vontade nesse espaço, sempre que precisar, para o Foco, para o Ministério Público, para qualquer órgão que queira passar detalhes, né? Enfim, para que a população possa participar junto também, e dar os parabéns, porque eu acho que essa é a hora de começar a trazer a responsabilidade também para a população, e o Foco faz um pouco disso, né? Isso. Eles têm as instituições juntas, mas traz também a sociedade civil para essa discussão, né? Que acho que é a peça mais importante de tudo, né? Sem dúvida. Não é? Então, seus esclarecimentos, Eu só queria acrescentar que o Foco, nós também, durante este ano de 2015, nós vamos em busca também da transparência nas prefeituras do estado de Alagoas. Prefeituras e câmaras municipais. Isso. Esse trabalho já foi iniciado ano passado. Essa transparência ela é obrigatória para qualquer órgão público, federal, estadual e municipal. E no estado de Alagoas, o levantamento que nós já fizemos só está plenamente cumprindo a legislação no tocante a esse portal a Prefeitura de Maceió. Entendi. Todas as demais 101 prefeituras estão, vamos dizer, fora da lei. Algumas mais, outras menos. Então, esse trabalho vai ser avançado. Nós já tivemos oportunidade de comunicar aos prefeitos, através de uma recomendação, essa irregularidade, e agora, no ano de 2015, nós vamos partir para outra ação. Então, todos os municípios, é nossa intenção, de quem faz os órgãos de controle, cobrar também das prefeituras essa transparência, permitindo assim com que o cidadão lá do interior, do sertão, do agreste, da zona da mata, fiscalize também os gastos no seu município, na sua prefeitura e Câmara Municipal. Exatamente. Né? Porque quem usa dinheiro público tem que prestar contas de como está fazendo. Exatamente. E o cidadão é o melhor fiscal, melhor do que o promotor, melhor do que a polícia, porque ele está lá no dia a dia vendo se aquela obra está sendo feita, se falta remédio no posto, se tem aula, se não tem. E esse retorno, né, do cidadão é que é importante para que os órgãos possam trabalhar e coibir e corrigir as irregularidades e combater a corrupção, que é uma mazela que, infelizmente, o Brasil está assolado. Como diz um amigo meu, é um CA difícil, né? É um câncer muito complicado, que é isso está falam como cultura. Eu não acredito em cultura, porque cultura, enfim, eu acho que é safadeza mesmo, sabe? É falta de responsabilidade, falta de respeito, uma série de outras coisas, enfim, que eu não vou entrar aqui, quem me conhece sabe que eu não concordo de jeito nenhum com as pessoas que vivem disso, né?
houve a burocracia para tentar impedir isso, tem pessoas que agora se aproveitam da burocracia para, quer dizer, para o fora da lei, ele é extremamente criativo, por isso que eu acho que a punição seria levá-lo para a NASA, para que ele pudesse, né, trazer um projeto importante, porque é uma criatividade fora da realidade, ele tem um poder de QI, não é? Impressionante, né? Acima da média, né? Porque ele começa a ver todos os detalhes para não ser pego e por muitas vezes acaba até se sentindo até, como é que eu diria, isento, digamos assim, até que um dia nenhum crime é perfeito, vai cair, não é? Como nós estamos vendo em vários os outros setores, tanto públicos, enfim, estamos vendo muitas situações terríveis, né, que mancham o nosso país, nosso estado e município, de uma forma em geral. A gente precisa que mais pessoas, juntos como o senhor, doutor José Carlos Castro, do Foco e de outros mais, consigam também coibir com esse jeito que eu acho fantástico, sem a pirotecnia, sabe, de maneira equilibrada, cobrando simplesmente que as obrigações sejam cumpridas, que é isso que é importante. Quando nós recebemos esse cajado, digamos assim, da população de representá-los, nós temos uma responsabilidade imensa, é uma missão, né? Não é um emprego, é uma missão. Tem gente que acha que é emprego, é uma missão que você tem ali de abdicar, às vezes, da família, e você está lidando com um dinheiro que não é seu. Então, se você cuida bem do seu, mais ainda do outro, para que o outro não desconfie que você está fazendo isso ou aquilo outro. Por isso, a transparência é primordial. Não é isso mesmo? Perfeito. Agora, a última pergunta, doutor José Carlos. As 101 prefeituras, isso me assusta bastante. O senhor, vamos conjecturar aqui, é má fé ou falta de habilidade com a tecnologia? Esse diagnóstico preciso nós ainda estamos construindo. Algumas cidades têm dificuldade de técnica, mas não justifica. Hoje todas as cidades têm celular, têm internet. Algumas não querem absolutamente cumprir. Então, cada caso vai ser tratado individualmente, porque a lei é para todos. Não pode mais haver sonegação de informações do dinheiro público. Ele tem que ser transparente. Aqueles que resistirem vão ser levados às barras da justiça, não tenha dúvidas disso. Muito bem. Doutor José Carlos, mais uma vez eu quero agradecer a sua presença, desejar um bom carnaval, com muita paz, muita tranquilidade, muita transparência, né? E sempre que o senhor precisar, esse espaço está à sua disposição. Eu que agradeço em nome do Foco, o Fórum de Combate à Corrupção, e do Ministério Público. O trabalho da imprensa é importantíssimo para contribuir com esse combate sistemático à corrupção, e a sociedade, interagindo com a imprensa, ajuda muito aos órgãos de controle nesse trabalho. Perfeito, muito perfeito. A parceria está fechada. Bom dia, um prazer, bom carnaval mais uma vez. E a gente vai para um rápido intervalo comercial. Quero agradecer a todas as pessoas que estão nos ligando. Estou passando aqui para o doutor José Carlos os parabéns, as congratulações e maravilha pela participação de todos vocês. E as pessoas que ligaram, já foi passado o telefone, né, do Ministério Público, entrem em contato. E a última pergunta que estão ligando, perguntando se o sigilo, por exemplo, de algumas pessoas que queiram passar algumas informações, se eles serão preservados. Não tenha dúvida, isso é garantido, é preservado, e a informação trazida, caso ela tenha consistência, será devidamente investigado, preservando a identidade do informante. Muito bem, muito bom. Então, agora é a sua vez. Estão fazendo a parte deles. Agora é a nossa. Vamos lá. Vamos para o intervalo comercial, a gente volta já. Não sai daí. Eu tive a experiência de sair do meu corpo. Primeiro flutuei com o vento. Depois me vi pelos olhos dos outros. Eu fui um pássaro, fui um idoso, fui criança, fui minúsculo. Me senti livre, excitante, renovado. E aí eu voltei pro meu corpo. E gostei de ser eu. Novo Honda Civic 2015. O carro onde você quer se ver. Você sabe o que é agroecologia? Fique sabendo.
O prefixo agro tem origem do latim e significa terra cultivável. A palavra ecologia já tem origem grega e vem de oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Ou seja, estudo da casa, do lugar onde se vive. De uma forma mais ampla, é o estudo dos seres vivos e o meio ambiente. Sendo assim, a agroecologia relaciona a agricultura com desenvolvimento sustentável, com respeito ao meio ambiente de forma economicamente viável e socialmente justa. O saber científico e o saber da cultura popular e tradicional trabalham juntos na agroecologia, com o objetivo de preservar o solo e os recursos hídricos, respeitar a vida silvestre e produzir alimentos saudáveis, naturais, sem uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos, garantindo a segurança alimentar. A ideia é fazer uma transição dos atuais sistemas de produção insustentáveis para sistemas sustentáveis, com relações equilibradas, otimizando a capacidade produtiva, a conservação da biodiversidade, com eficiência econômica e justiça social. A agroecologia é uma ciência e também uma prática em expansão. As técnicas e os conhecimentos agroecológicos contribuem para um modo de vida sustentável em harmonia permanente com a natureza. Fique sabendo! Você já esperou demais para viver bem? Aproveite o melhor da vida no Residência Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri. 2121-6000. Nos preparamos com excelência. Cuidamos de cada detalhe. Trabalhamos duro. Nos especializamos em fazer o bem. E isso nos trouxe reconhecimento. A Santa Casa foi eleita uma das 4 melhores empresas de saúde do Brasil pela revista Isto é Dinheiro, em 4 categorias. E é a primeira em sustentabilidade financeira. Santa Casa de Maceió. Fazer o bem transforma vidas. Fazer bem feito traz reconhecimento. Responsável técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAL 25003. O Apvida, uma das 2 maiores operadoras de saúde e odontologia brasileiras, não para de investir no seu bem-estar. O Apvida acaba de receber uma nova UTI pediátrica no Hospital Maceió, além da ampliação das suas emergências adulto e pediátrica. A unidade, que conta com serviço 24 horas de tomografia de última geração, em breve receberá uma nova hemodinâmica. E as novidades não param por aí. A Clínica Maceió terá sua capacidade duplicada para levar muito mais saúde até você. Apvida, do Brasil para os brasileiros. Sopa de frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Acabou. Ninguém mais vai pagar aluguel. Chegou o lançamento da 4ª fase do Reserva Maragogi, o maior projeto residencial de Maceió. Parque Barra Grande. APs de 2 quartos com suíte, lazer de clube e a segurança de um bairro totalmente planejado, perto do shopping e da Via Expressa. Mensais a partir de apenas R$ 199. Eu disse R$ 199. E ainda condições especiais de lançamento. Ligue já. 4004-9000. O Apvida, uma das 2 maiores operadoras de saúde e odontologia brasileiras, não para de investir no seu bem-estar. O Apvida acaba de receber uma nova UTI pediátrica no Hospital Maceió, além da ampliação das suas emergências adulto e pediátrica. A unidade, que conta com serviço 24 horas de tomografia de última geração, em breve receberá uma nova hemodinâmica. E as novidades não param por aí. A Clínica Maceió terá sua capacidade duplicada para levar muito mais saúde até você. Apvida, do Brasil para os brasileiros. Pois é, estamos de volta com o Fenômeno A Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25, na net das organizações Arnon de Mello, tá bom? E, gente, olha, o advogado Dr. Diógenes Tenório de Albuquerque Júnior
é o novo procurador-geral da Assembleia Legislativa de Alagoas. Ele está substituindo o Dr. Marcos Guerra Costa e o ato de nomeação foi publicado no Diário Oficial do Estado, tá? Desta quarta-feira. Essa é a segunda vez, inclusive, que o Dr. Diógenes Tenório assume a função de procurador na Casa de Tavares Baixos. Agora, o Dr. Diógenes, inclusive, ele estava sendo, inclusive, foi indicado para a nova mesa diretora na Câmara de Vereadores como nosso procurador também lá da Câmara de Vereadores. E aí acabou se afastando da Câmara por esse convite para a Assembleia Legislativa. É bastante competente e bastante disputado, né, pelos poderes, né? Enfim, é uma pena que nós, infelizmente, perdemos o Dr. Diógenes na nossa Casa Legislativa aqui do município de Maceió, a Câmara Municipal. Mas, enfim. Gente, olha, nosso CIS News é ótimo, né? Meu querido diretor. Ok, mas olha, o número de casos registrados em Alagoas de dengue cresceu em 2015, mais de 115%. Olha que absurdo, 115%. Comparado ao mesmo período do ano anterior, a situação é crítica. Hoje, a Secretaria Estadual de Saúde realizou uma reunião do Comitê de Combate à Dengue para justamente discutir as estratégias para o combate da doença. E o Fernando Palmeira foi até lá e vai trazer as informações que vocês acompanham comigo aqui agora. Vamos ver. A dengue preocupa as autoridades, desde o Ministério da Saúde ao governo do estado de Alagoas. Aqui temos números preocupantes. De 2014 até agora, já se soma 115,24% do aumento da doença. Estamos aqui ao lado de Cleide Moreira, que é diretora de Vigilância Epidemiológica da CESAL, Secretaria de Estado da Saúde, e nos fala sobre as providências, inclusive reuniões programadas com as autoridades de saúde, secretários de saúde dos municípios de Alagoas, para ter um panorama e as definições do que se deve fazer a partir de agora. Desde que a nova gestão assumiu, a dengue passou a ser uma prioridade no Estado. Em função disso, medidas desde o mês de fevereiro vêm sendo tomadas para que a gente possa frear o aumento dos casos. Isso está ocorrendo em função da situação natural da doença mesmo, né? Tivemos 2 anos onde a dengue teve uma redução bastante importante e esse ano a gente está se confrontando com a situação um pouco mais complicada. Então, a gente já tem realmente dados onde, comparado ao mesmo período de 2014, os meses de janeiro e início de fevereiro, comparando a 2015, nós estamos com um aumento, praticamente dobraram o número de casos e estamos adotando medidas emergenciais com formação de uma força-tarefa, onde elas visitam esse grupo, visitam os municípios, discutem o controle do vetor, a organização da assistência, apoiam os municípios de uma maneira geral, né, para que a gente possa interromper o curso de uma provável epidemia nos municípios. Traçar políticas de combate à doença, o mosquito Aedes aegypti, vai fazer parte, inclusive, de uma reunião convocando praticamente todos os prefeitos ou secretários de saúde dos municípios, uns com os índices também consideravelmente aumentados. Todos os secretários de saúde municipais vão estar nessa reunião? Já tivemos, acho que 2 momentos, né, a secretária de Saúde com os gestores municipais, tem ocorrido reuniões regionais também, e existe uma série, tem uma agenda já toda montada, inclusive hoje tem reunião com o Comitê da Dengue, para que se discuta medidas mais eficazes para que possa reduzir a infestação do vetor, e isso depende muito da gestão, né, do município, do poder público, onde trabalhar com a limpeza de terrenos baldios, com a coleta adequada do lixo e outras medidas vão realmente impactar na redução da infestação do vetor e, consequentemente, a transmissão da doença. O comitê é composto por autoridades de saúde dos municípios, temos aí também a participação da Capitania dos Portos, secretarias municipais de saúde. Quem mais compõe esse comitê? Olha, várias instituições, né, que fazem parte. O objetivo do comitê é que este comitê ele possa atuar também mobilizando,
nas suas instituições, nas suas áreas de trabalho. E hoje a secretária vai fazer uma explanação, mostrar toda a situação da saúde, inclusive se antecipando para qualquer evento que venha ocorrer. Então, a gente tem que apelar também, pedir para a população fazer a sua parte. A gente sabe que a população precisa utilizar reservatórios de água para consumo, mas ela precisa também cuidar desses reservatórios. Isso vai estar diminuindo muito o risco dela estar adoecendo no seu próprio domicílio e tendo criadouros de mosquito dentro da sua casa. E, com relação ao poder público, a gente reforça que as ações são realizadas no município. A gestão municipal ela tem uma grande responsabilidade, que é disponibilizar os serviços, a assistência aos pacientes que venham a adoecer, como também adotar as medidas que venham frear, com uma vigilância forte, uma vigilância atuante, para frear o curso dessa doença, que podemos, assim, antecipadamente, evitar um surto importante, uma epidemia importante. Municípios do Sertão de Alagoas, como Mata Grande e Major Isidoro, registraram o maior índice. Foram 300 casos a cada 100 mil habitantes, o que está sendo considerado uma epidemia. O município de Ouro Branco está em situação de alerta, registrando entre 100 e 200 casos. Esses dados eles são muito dinâmicos. A gente sabe que a dengue é uma doença que ela cursa de forma muito rápida, e o crescimento desses números eles mostram exatamente essa situação. Temos municípios já em situação epidêmica, porque acima de 300 casos por 100 mil habitantes, pelos parâmetros do Ministério, já é considerado uma situação epidêmica. E, em função disso, a gente vem mapeando, monitorando diariamente. Esses números também têm aumentado, porque tem sido feito um trabalho de busca ativa de casos, intensificando a vigilância sendo mais ativa, mais atuante, e com isso a gente capta muito mais o número de casos e de pessoas que estão, muitas vezes até nos seus domicílios doentes, e não procuram o serviço. Então, isso ajuda até a aumentar os números em função dessa ação ativa da vigilância, que é a busca de pessoas que estejam com febre, com dor no corpo, para que a gente possa fazer um atendimento mais rápido, evitar também que evolua para as formas graves da dengue. Grandes centros como Maceió e Arapiraca estão aí com números como 58, 25 casos notificados e apenas um óbito registrado na capital alagoana. A que se deve isso? Olha, a gente trabalha com as informações que o município produz. Então, todas as notificações, elas vêm da gestão municipal. E os dois grandes municípios, principalmente a capital e Arapiraca, eles estão apresentando até esse momento uma situação sob controle. A gente está acompanhando, evidentemente, que acreditamos que essa situação seja real, porque a dengue ela não tem como você esconder. Quando os pacientes começam a sentir dores, febre ou esses sintomas muito agudos, eles realmente procuram os serviços, e a gente já tem essa demonstração de que aumentaram os casos em função até dessa demanda, que ela é muito, muito forte. Chikungunya, que também é o mosquito Aedes aegypti, o transmissor da dengue, também preocupa. Claro que a dengue está preocupando muito mais, mas nos fale sobre os casos e a realidade da febre chikungunya aqui em Maceió e Alagoas. Olha, até o momento, a gente, desde o ano passado, estamos fazendo uma vigilância em relação à febre chikungunya, que é transmitida, sua transmissão se dá por meio do mosquito, transmissor da dengue, o Aedes aegypti, e até o momento, dos 19 casos suspeitos que nós temos, nós já temos 12 que foram descartados. Até o momento, e dos casos atualmente que estão ocorrendo nesses municípios, na sua grande maioria está sendo testado, tanto para dengue quanto para chikungunya. Então, até o momento, não houve nenhum caso confirmado pelo Instituto Evandro Chagas, que é referência no Belém do Pará, que em Alagoas esteja circulando o vírus da febre chikungunya.
Até agora, todas as amostras enviadas deram negativas. Então, o que nós temos que fazer no momento é trabalhar em relação à dengue, porque a confirmação de dengue nós temos. E isso é muito preocupante também, porque a dengue é uma doença aguda e que em 5 dias ela pode apresentar formas graves e óbitos também. Então, a gente precisa até redobrar nossos cuidados em função disso. Febre chikungunya está rondando Alagoas, Maceió, porque está nos vizinhos estados, aqui inclusive Pernambuco. Mas, por enquanto, a Secretaria de Estado da Saúde, aqui a Vigilância Epidemiológica, está descartando gravidades. Mas a dengue é a maior preocupação pela forma como vem redobradamente acontecendo em nosso estado, sertão e também região litorânea. Mas é preciso prevenir. Você também tem responsabilidade em evitar a proliferação do mosquito transmissor dessas duas doenças, tirando aquela aguinha do vasinho da plantinha inocente ou enxugando, limpando tudo que tiver no seu quintal, na sua área ou aí no seu jardim. Prevenir é importante para que não tenhamos problemas mais sérios com a dengue e a chikungunya que se avizinha. Com as imagens do Valdemir Soares, aqui da CESAL, Fernando Palmeira, para a TV Marcanal 25, da organização Arnon de Melo, na NET. Muito bem, meu querido Fernando Palmeira, explicado aí os detalhes, e é uma preocupação para todas as pessoas, viu, gente? Não é brincadeira, nós não conseguimos ainda combater ainda em 100% a dengue e, logicamente, o mesmo mosquito agora vem com a outra doença, que é a chikungunya, que é muito mais difícil e mais complicada de se recuperar, como nós já trouxemos aqui o doutor José Maria Constant, trouxemos o doutor Celso Tavares, explicando que foram bastante sinceros, não é? E falaram que em relação à dengue, a cada 10 pessoas acometidas pela dengue, 3 precisam de atendimento hospitalar. No caso da chikungunya, a cada 10, pelo menos 8 precisam do atendimento hospitalar. Agora vocês imaginem com os nossos leitos, que não comporta a quantidade da demanda de pessoas, não é? A questão da recuperação do chikungunya, que pode demorar até 3 anos para poder se recuperar, podendo deixar sequelas. Tem uma série de coisas terríveis que a chikungunya causa e é transmitida pelo mesmo mosquito que transmite a dengue, que é o Aedes aegypti. Então vamos ter muito cuidado, muita responsabilidade, é uma luta nossa, tá? Essa mania de esperar que o poder público resolva todos os problemas, lógico, ele tem as suas obrigações, mas nós temos as nossas também. Tá? Então cuidado com o acondicionamento do lixo, com o que você joga na rua, com a sua caixa d'água lá, isso não é brincadeira, gente. O mosquito vem para arrebentar, tá bom? Então é bom a gente começar a se preocupar com isso, tá bom? Olha, os exames realizados com pacientes de Mata Grande sobre os casos da febre chikungunya, que nós falamos agora há pouco também, não se confirmou. O Instituto Evandro Chagas, no Pará, informou que as amostras enviadas pela Secretaria do Estado de Saúde deram resultados negativos. Bom, pelo menos isso para a doença. Até agora foram analisadas 70 das mais de 120 amostras coletadas na cidade e enviadas para o laboratório lá no estado do Pará. A CESAL alerta que a população deve ficar atenta, já que Alagoas está próximo da Bahia e também de Pernambuco, onde foram confirmados vários casos de chikungunya. Então, vamos torcer que a gente não passe também por uma epidemia, porque será terrível para a gente saber a situação da saúde como anda aqui, não é? Olha, uma blitz educativa para o trânsito está ocorrendo nesse momento lá na Avenida Assis Chateaubriand, no Pontal da Barra. A ação realizada pela SMTT tem como objetivo orientar para que os motoristas que devam viajar durante o carnaval redobrem a atenção, principalmente sobre o risco de misturar o álcool e direção, visto que nessa época do ano os acidentes de trânsito aumentam consideravelmente em decorrência dessa atitude irresponsável, não é? Muito bem. E vamos trazer aqui o nosso queridíssimo doutor Antony para a gente falar aqui hoje sobre o nosso quadro imobiliário, que é que ele hoje trouxe de novidades para a gente, doutor Antony, não é? Gente, olha, sair de um estande de vendas com um imóvel, não é, comprado na planta, pode ser um sonho, não é? É o que todo mundo imagina, está comprando mais em conta, vai aguardar para se planejar, tentou uma maravilha, né? Mas, sem os devidos cuidados e atenção, podem surgir surpresas desagradáveis na hora de pagar pelo bem ou receber o seu imóvel. Para escapar dessas armadilhas, recomenda-se que o consumidor não faça nada por impulso, tá bom? Tenha emoção, mas se contenha, tá bom?
Hoje, o nosso quadro de Direito Imobiliário vai apontar 5 situações em que você deve prestar atenção na hora de adquirir o seu imóvel. Presta atenção que são dicas importantíssimas com o nosso especialista em Direito Imobiliário, doutor Antônio Lima, no quadro imobiliário que está no ar. Doutor Antônio Lima, prazer, e hoje o assunto é bastante interessante, viu? Bom dia, um prazer revê-lo mais uma vez. Bom dia a todos. Esse assunto é complicado. Complicado, que né? muita gente está fazendo, né? Porque realmente as pessoas quando vão ao stand, eles se empolgam, como você mesmo disse, tem não comprar por impulso, tem que ter a cautela, tem que analisar toda uma situação que envolve a compra e a aquisição daquele imóvel. E, na verdade, por estar no stand, por estar naquele momento de festividade, né, de euforia, às vezes o consumidor ele não se percebe em alguns detalhes que realmente vão influenciar no transcorrer do contrato, no transcorrer de toda a relação contratual entre o consumidor e a construtora. Então, diante de várias dúvidas, vários questionamentos, hoje realmente, como você bem frisou, trouxemos 5 pontos principais nos quais o consumidor, o futuro adquirente da casa própria, ele deve prestar bem atenção para não cair nessas armadilhas. Dica número 1, reajuste das parcelas. O que deve, então, ser observado, doutor Antônio? Perfeito. O reajuste das parcelas num contrato direto com a construtora, ele é feito com base no INCC, o Índice Nacional do Custo da Construção. Ele é variável de acordo com o mercado a cada mês. Então, a pessoa, por exemplo, ele compra um apartamento de 100 mil, aqui eu estou trabalhando com valores hipotéticos, e dá 30 mil de entrada, parcelados em R$1.000. Então, ficaria 70 mil, vamos assim dizer, de saldo devedor. O que é que acontece? Em cada prestação vai ser incluído o INCC, o percentual do INCC. E no saldo devedor também será reajustado pelo INCC na hora do financiamento bancário. Então, poucos são os corretores ou as construtoras que passam essa informação. Aqui há um detalhe: para que a correção pelo INCC seja mensal, ela tem que ter um contrato de, no mínimo, com a construtora, no mínimo, de 36 meses. Se esse contrato for de 36 meses para cima, o reajuste poderá ser mensal. Se esse reajuste for, se o contrato for menos de 36 meses, esse reajuste pelo INCC é anual. E aí, o que é que tem pego assim as pessoas de surpresa, Wilson? É que quando ela termina aquele pagamento, as 30 parcelas com a construtora e vai fazer o seu financiamento bancário, o que é que ocorre? Ela se surpreende com o saldo devedor que foi corrigido pelo INCC. E muitas vezes essa correção é mensal e cumulativa. Olha, o correto é ela fazer a correção anual e não de forma cumulativa. Ela tem que pegar o índice daquele período e então aplicar e fazer. Então, é um ponto. As correções, os índices de correções que devem ser observados na hora da aquisição. Dica número 2. Sim. Perdão, análise de crédito, por quem é feita? Tá. A análise de crédito, às vezes naquele momento de euforia, de compra, ela é feita muito superficialmente. Então, a grande maioria ali não computa que tem, por exemplo, um carro financiado, que ele possa ter um empréstimo que comprometa também o seu financiamento. Às vezes, quer agregar a renda do seu parceiro, do cônjuge, para fazer a aquisição daquele imóvel, sem também pensar nessas consequências. Então, tem que se notar e tem que observar que essa análise de crédito, na hora, ela é feita de forma superficial. É necessário que o consumidor realmente pare, veja o valor que vai ser, né, adquirido pelaquele imóvel e faça os seus cálculos na sua residência, com mais cautela, no seu ambiente de trabalho, para verificar se o valor daquela prestação comporta dentro da sua renda familiar, para que não venha também futuramente a perder o imóvel. Porque muitas vezes faz junção de renda, aí diz, não, a prestação de R$2.000, por exemplo, não suporta, junta a minha com a da esposa e tal, e vamos pagar. Mas aí esquece de um financiamento de um veículo, de um outro financiamento de um empréstimo pessoal que por acaso ele tenha, das contas orçamentárias normais do mês, das despesas, de um desemprego futuro, né? Então você tem que ter essa previsão para não fazer só ela de forma superficial. Pega o valor, leva para casa, analisa e devidamente, com cautela, vai então depois fazer o seu contrato. Muito bem. Dica número 3.
taxas abusivas. Olha. SAT, Comissão de Corretagem, Anuência e Interveniência, de quem é essa responsabilidade, doutor Antônio? São todas taxas, são 3 taxas que às vezes algumas construtoras, ela coloca para o consumidor pagar. Por exemplo, a SAT é uma taxa que é referente a uma assistência, né, técnica imobiliária. É como, Wilson, se o consumidor estivesse contratando um advogado da construtora para que ela fizesse análise de toda a documentação e fosse buscar o seu crédito bancário. Ora, isso perfeitamente dispensável, gente. Isso a pessoa mesmo pode ir ou diretamente na instituição bancária ou num agente bancário credenciado àquela instituição. Ou pode ter e o seu fazer, próprio advogado. E pode também. ter o seu próprio advogado também, que faça todo esse levantamento, que vai buscar o seu crédito, que analise a documentação para ele. Então, é uma despesa que o consumidor tem que ficar atento e, sendo o caso, dizer, não, olha, isso aqui eu não aceito, eu não quero, eu tenho meu advogado, eu mesmo vou fazer. Essa em relação à SAT. A outra que você falou é na taxa de anuência. Isso, né? A comissão de corretagem. A comissão de corretagem também, ela não deve ser paga pelo comprador, pelo consumidor. É abusiva essa cobrança. Por quê? Porque no momento que a construtora coloca um standard de venda, disponibilizando corretores para fazer a venda, o lançamento do seu empreendimento, aqueles corretores têm que ser remunerados e pagos pela construtora e não pelo consumidor. Transferir essa responsabilidade para o consumidor, além de ser um prejuízo para o mesmo, ele se caracteriza como abusivo e ilegal. E a taxa de anuência é aquela taxa em que o consumidor, por exemplo, não quer mais pagar pelo imóvel, deseja romper o contrato, e aqui também às vezes cabe um detalhe, que quando se vai romper o contrato, as construtoras querem inserir percentuais muito altos de retenção, né? E aí a construtora diz, tá, você quer transferir, eu vou transferir, Antônio vai transferir para o Wilson. Então a construtora quer lhe cobrar uma taxa por essa anuência, para anuir essa transferência. Isso também é ilegal e não é. Inclusive, os tribunais têm derrubado essa questão e permitindo essa transferência sem nenhum problema, sem nenhuma cobrança adicional por isso. Interveniência. Interveniência é quando ele vai fazer a transação financiamento bancário. Muitas vezes já consta no contrato e não há essa cobrança. Mas algumas construtoras insistem em permanecer no erro e querem cobrar por essa interveniência. Ou seja, você vai transferir. Porque isso, quando você faz um financiamento, esse financiamento tanto pode ser direto com a construtora, como você chegar àquele prazo de construção e transferir para o empreendimento bancário, a empresa bancária. Então, o que é que acontece? Quando você faz essa transferência, você faz justamente para fugir daquela capitalização que é impingida quando dá a prestação de financiamento. Porque até a realização da obra, INCC. Após a realização da obra, as construtoras costumam fazer o IGPM mais 1% acrescido. Aumenta bastante, então, aumenta bastante. A pessoa, para fugir, corre para o financiamento bancário. Então, o que é que acontece? Às vezes, ela quer cobrar essa taxa, dizer, não, você não vai fazer com a gente, vai transferir, então eu vou cobrar uma taxa. Não é permitido também cobrar essa taxa. Financeira, não é instituição financeira. Modelos decorados, olha, que é onde a emoção se aflora. Se aflora. Qual o detalhe a observar, doutora? O detalhe a observar é justamente nas partes móveis e nos objetos que estão compondo aquela unidade mobiliária. Como, por exemplo, a questão de um sofá. Pode ser que o sofá esteja menor, não esteja no tamanho ideal e apropriado. Tem que lembrar também que a questão dos móveis decorados, uma janela. Às vezes a pessoa coloca uma janela com um detalhe mais bonito, justamente atrativo para o consumidor. Então ele tem que ficar atento se aquela janela não só é um mero detalhe, um mero demonstrativo. Se for assim, tem que ficar atento que aquele padrão de janela, aquele padrão de tamanho de imóveis serão modificados no seu apartamento. Muito bem. Promessas não cumpridas, que acontecem muito. O que fazer? Que conta com essa história da janela, do piso, que era lá e na prática não foi. Para fugir dessas promessas que não são cumpridas, o ponto principal, o pulo do gato, é se pedir o memorial descritivo. No memorial descritivo vem a relação de todo o material que será empregado na obra. Então, por exemplo, vem uma torneira aço inoxidável da marca X. Ele pode substituir essa torneira inoxidável por uma outra marca, mas ele tem que manter a mesma qualidade do material que ficou no memorial descritivo. Então, para fugir, um piso, por exemplo, uma bacia sanitária, uma louça sanitária, uma pia, tem que estar tudo
no memorial descritivo. Então, para você fugir disso, dessas promessas que não são cumpridas, peça o seu memorial descritivo, analise o material que vai ser colocado no empreendimento para poder, então, futuramente, se for o caso, questionar. Muito bem, doutor Antônio, está tirado então aí as 5 dúvidas mais importantes para quem vai comprar seu apartamento na Maravilha, planta. maravilha. Muito bem, muito bom dia. Eu que agradeço, bom carnaval. dia a todos, bom carnaval para vocês também. A gente se encontra nesse carnaval, vamos se encontrar assim, né? Não vamos dizer não para ninguém nos achar. Mas estaremos juntos. Verdade, com certeza. Um abraço para todos e a família toda. Um abraço e até a próxima quarta-feira com mais dicas do direito imobiliário. Ok, um abraço grande, doutor Antônio. Sucesso para você, meu amigão. Tá aí, bom carnaval, meu querido Antônio Lima. E, gente, olha, criminosos armados invadiram o colégio estadual Bom Conselho, lá em Bebedouro, e os bandidos acabaram realizando um arrastão, inclusive, dentro da tradicional escola. O Fernando Palmeira vai trazer as informações que vocês acompanham comigo agora. Vai lá, Fernando, você, vamos ver. A violência em Alagoas também acontece com o patrimônio público. A escola Nossa Senhora do Bom Conselho, aqui em Bebedouro, que fica na avenida principal, próximo à Praça Lucena Maranhão, teve na madrugada da terça para essa quarta-feira o arrombamento do portão principal. Os bandidos levaram 12 computadores, deixaram os monitores antigos, levaram impressoras, levaram monitores LCDs novos, mais caros. A polícia esteve no encalço desses bandidos, mas nada até agora conseguiu nem trazer de volta os equipamentos e nem tampouco prender nenhum dos meliantes. Conversamos agora há pouco com a diretora-geral da escola, Araceli Lima de Oliveira Veloso, que não quis gravar entrevista, está receiosa, e nos informou que o Estado suspendeu o contrato de uma empresa, a empresa Vital, que tinha vigilância armada durante a noite. A escola ficou desprotegida. Existia aqui também uma vigilância eletrônica num contrato que também não existe mais com a Century, o bastante para que os bandidos tivessem conhecimento, visse a vulnerabilidade da escola, invadisse, levando esses equipamentos. A violência e o prejuízo para a educação em Alagoas. Muito obrigado, meu querido Fernando Palmeira. Pois é, tá aí, né? A escola tradicional, 12 computadores foram furtados, não é? Enfim, e pela informação que nós temos, e o clima, inclusive, na escola é de insegurança devido a esse assalto. A diretora de ensino, inclusive, a diretora da escola, já providenciou a instalação de uma cerca elétrica e também vai aumentar um muro que cerca o local. Mas veja bem, a gente tem uma mania terrível de só fazer as coisas depois que acontece o pior. Havia uma porta nos fundos dessa escola, a informação que eu recebi, uma porta estava com problemas, então ela estava encostada, não estava fechada. E aí a malandragem percebeu, disse, opa, olha a porta, pode ter sido até um aluno que passou por lá, enfim, ninguém sabe, a polícia vai investigar. Aí percebeu que a porta estava, opa, essa porta está quebrada aqui, não está fechando direitinho, à noite abriu, como no sistema de alarme não havia nada, entrou e fez o cata, levando aí os 12 computadores. A escola já voltou ao seu funcionamento normal, mas com esse clima de terror ainda, infelizmente, 12 computadores que foram levados e estão nas mãos aí de bandidos que vão vender a qualquer custo para trocar por drogas. Pode ter certeza disso, infelizmente mesmo, tá? É uma pena. Mas agora tem que ser, todas as escolas já teriam que ter, gente, cerca elétrica, muros altos e fortes, firmes, porque tem algumas escolas que de trás, se o cara empurrar, mais 2, 3 pessoas empurrar o muro cai, não é? Então tem que ser feita uma coisa, infelizmente, para poder aguentar a nossa insegurança terrível, infelizmente é isso, mas aconteceu, a partir de agora vai ser tomadas as providências, depois que o pior já aconteceu. Gente, olha, o Ministério Público do Estado de Alagoas arquivou o inquérito policial que investigava o professor de Muay Thai, o Vitor Costa, não é? Pelas denúncias de sequestro, cárcere privado e também estupro, que foram movidas pela enfermeira Sâmia Moraes no início do ano, não é? Caso a Justiça acate a decisão, a enfermeira Sâmia pode ser processada por denunciação caluniosa. O pedido de arquivamento foi feito pelo promotor de justiça Marlon Andrade Silva, da Promotoria de Justiça de Paripueira. Ele considerou na decisão que não havia provas suficientes para formular uma denúncia contra o suspeito e que Sâmia o acompanhou por livre e espontânea vontade. Estava claro isso, né? Estava claro. Agora, eu acho que ela merece sim
alguma coisa, porque senão vai ficar uma brincadeira, não é? Os telespectadores todos ligando para cá dizendo que não estou desejando mal a ninguém, tá? Que pelo menos ela se pronuncie, se peça desculpas em público do mesmo jeito que a acusação chegou para o Vitor, que foi preso, que poderia ter morrido na cadeia, caso um dos presos pudesse se soltar e criasse um motim. E você sabe como é que eles tratam estupradores, os suspeitos e acusados de estupros, né, dentro dos presídios. Então ele passou por uma linha bastante perigosa, né, além de ter o seu nome jogado na mídia, na lama, terrivelmente, né? É um profissional, uma pessoa decente, enfim, alguma retratação tem que ser feita, mas aí cabe isso ao Vitor, né, se ele vai querer que isso aconteça, eu não sei, enfim, mas eu acho que até para que acabasse com essa brincadeira de acusar as pessoas, né, simplesmente por raiva, ou por medo, ou para se defender e botar o outro na culpa, ou por ciúmes, ou por qualquer motivo, alguém tem que ser responsabilizado. Uma vida podia ter sido perdida, né, de forma terrível, espalhado o nome do rapaz aí, que muita gente no decorrer das investigações começou a perceber que o Vitor não tinha mais culpa. Mas, enfim, de qualquer maneira, ele foi execrado durante os 2, 3 dias. Né? Uma pena. Ai. E, gente, olha, vamos embora, diretor? São 11 horas. Cadê o Anãozinho? O Anãozinho não veio hoje. O Anãozinho estava aí, não foi hoje? Cadê o Anãozinho? Coloca a hora, Anãozinho. 11 horas e 58 minutos, meu querido Bruno Lemori e o Anãozinho, não é? Gente, vamos embora daqui a pouquinho. Cadê o Anãozinho? Não quer trabalhar, não quer nada com a vida. O carnaval vai começar é sábado, viu, Anão? Não vai ficar o dia todo sem fazer nada, não. Chama o nosso diretor Sidraque. Depois pega a carteira dele aí, dá uma baixa na carteira dele aí, viu, Sidraque? Tá difícil, Anãozinho, é difícil. Não chore não, que eu estou dizendo a verdade. Você não trabalha não, que eu quero ver se você vai voltar para cá. Olha, funcionários da Casa Maternal Denilma Bulhões, lá no bairro do Benedito Bentes 1, denunciaram na manhã de hoje o fechamento da unidade hospitalar. A maternidade está sem receber gestantes desde o último dia 1º de fevereiro. A informação é que os técnicos e enfermeiros do local estariam sendo transferidos para o mini pronto-socorro, né, para os mini pronto-socorros da região. Hoje pela manhã, técnicos da Vigilância Sanitária estiveram no local para uma vistoria, mas o prédio estava fechado. Dentro da unidade foi encontrado somente entulhos e materiais hospitalares acumulados nas salas. Me parece que é uma reforma que está acontecendo na maternidade Denilma Bulhões e é por isso que os técnicos, enfermeiros, enfim, do atendimento está sendo transferido para outros mini pronto-socorros da região até que essa unidade de saúde seja reformada e seja entregue novamente à população com toda a dignidade que a população merece. Vamos aguardar, esperar que a população não sofra mais do que já sofre em relação ao atendimento da saúde pública no estado de Alagoas. Por hoje é só, né? Vamos embora por hoje, diretor, por hoje, mas amanhã estarei de volta a partir das 10 horas da manhã, eu e você e eu, até o meio-dia, com as notícias quentíssimas aqui do Fenômeno A Vez do Povo. E olha, e já sabe, se tiver muitos amigos, eu faço parte deles, mas se um dia tiver apenas um amigo, podem ter certeza, que esse amigo sou eu. Fiquem todos com Deus, uma excelente tarde e a gente volta a se ver amanhã, se Deus quiser. Beijo grande a todos vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau.